Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2019 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 36. A soma dos coeficientes do polinômio p de x igual a 1 menos x mais x ao quadrado menos x ao cubo mais x na quarta elevado à milésima potência é... Então, claro que nós não precisamos desenvolver esse polinômio elevando à milésima potência para descobrir a soma dos coeficientes. Como eu determino a soma dos coeficientes de qualquer polinômio? Por exemplo, o polinômio p de x igual a 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 10. Bom, basta que eu coloque o 1 no lugar do x e que todo x vai desaparecer, vão sobrar somente os coeficientes, certo? O que é p de 1? É 4 vezes 1 ao cubo, que é 1, menos 2 vezes 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 menos 10, que é o termo independente. Então, na verdade, eu vou só somar os coeficientes, porque os coeficientes vezes o número 1 são os próprios coeficientes. Então, nós vamos ficar com 4 menos 2 mais 1 menos 10, que vai dar menos 7, certo? Da mesma forma aqui, para saber a soma dos coeficientes desse polinômio, é só colocar o 1 no lugar do x. Não importa a maneira em que o polinômio estiver escrito, seja na sua forma expandida, na sua forma fatorada. Então, p de 1 é igual a 1 menos x, que é 1 no caso, mais 1 ao quadrado, que é 1, menos 1 ao cubo, que é 1, mais x na quarta, 1 na quarta, que é 1, isso elevado à milésima potência. Então, aqui é 0, 0, 1 na milésima potência é 1. Então, alternativa A. Vamos para a próxima questão. Na circunferência de raio 1, representada na figura a seguir, os pontos M e N são tais que o arco de extremidades A e M mede π sobre 2 radianos e o arco de extremidades A e N mede menos π sobre 3 radianos. A distância entre os pontos M e N é... Então, temos aqui a circunferência unitária, centrada na origem, tem o raio medindo uma unidade. E nós temos aqui o arco de extremidades A e M, que mede π sobre 2 radianos, que na verdade sabemos são 90 graus. Já vamos converter para graus. Então, o arco A e M, 90 graus, de A até M. E o arco de extremidades A e N mede menos π sobre 3 radianos. Menos porque está no sentido horário, certo? Então, menos π sobre 3 radianos, que na verdade sabemos são 60 graus. Né? Como nós queremos a distância entre dois pontos, nós já podemos ignorar a questão do positivo e negativo. Vamos considerar 60 graus aqui. 60 graus no sentido horário. Então, como vamos determinar a distância entre os pontos M e N? Ora, na verdade, nós temos aqui, vamos traçar aqui uma linha paralela ao eixo X, que passa pelo ponto N. Nós vamos ter esse outro ponto aqui, podemos chamar de ponto B. E nós temos aqui o triângulo BNM, que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo. Aqui é um ângulo de 90 graus. E nós temos a hipotenusa MN. Basta determinar a distância entre M e N, basta determinar o comprimento da hipotenusa desse triângulo retângulo, que nós vamos ter a distância entre os pontos M e N. Como vamos fazer isso? Pelo teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Agora, quanto medem os catetos desse triângulo retângulo BNM? Ora, quais são as coordenadas do ponto N? Nós sabemos que as coordenadas de um ponto na circunferência trigonométrica são iguais ao seno e ao cosseno do arco formado por esse ponto. Ele nos diz aqui que o arco de extremidades A e N mede menos π sobre 3 radianos. Então, a coordenada x do ponto N é o cosseno de menos π sobre 3. Lembre-se, a coordenada x do ponto é o cosseno e a coordenada y do ponto é o seno. Seno de menos π sobre 3. Quanto que é o cosseno de menos π sobre 3, ou de menos 60 graus? É 1 meio, certo? Mais 1 meio. Positivo porque o ponto está à direita do eixo y, então o x é positivo. E quanto é o seno de menos π sobre 3 radianos? O seno de menos 60 graus é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Esses são os ângulos notáveis, temos que saber de cor. Menos porque o ponto N está abaixo do eixo x. Então, a coordenada y é negativa. Então, nós temos que essa distância aqui mede menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Aliás, como nós estamos falando agora de distâncias, podemos considerar como positivo, porque é a medida de um segmento. Essa distância aqui mede 1, certo?
porque o seno de 90 graus é igual a 1, e também está óbvio aqui pela figura, o ponto M está aqui bem no topo da circunferência. E essa distância aqui, que é a coordenada x do ponto N, mede 1/2. Então, agora nós temos os catetos, é só determinar a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que é a medida mn, é igual à raiz quadrada de a soma dos quadrados dos catetos. Então, um cateto mede 1/2, 1/2 ao quadrado, certo? Mais a soma do quadrado do outro cateto. Então, o outro cateto mede 1 mais a raiz quadrada de 3 sobre 2, que nós temos que ir do m até aqui embaixo. Então, é 1 mais a raiz quadrada de 3 sobre 2, elevado ao quadrado. Então, a hipotenusa é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então, nós vamos ficar com a raiz quadrada de 1/4 mais... Quanto que é 1 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado? Vamos expandir aqui o produto notável. 1 mais raiz quadrada de 3 ao quadrado. Nós sabemos que isso é igual ao quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4. Então, nós vamos ficar com 1 mais 3/4 é 7/4, mais esse 2 simplifica aqui, raiz quadrada de 3. Então, 7/4 mais raiz quadrada de 3. 7/4 mais a raiz quadrada de 3. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 1/4 mais 7/4, 8/4, que é 2, mais raiz quadrada de 3. Então, a alternativa C. Vamos para a próxima questão. Questão 38. Considere a função real de variável real f de x igual a 3 menos 5 vezes o seno de 2x mais 4. Os valores de máximo, mínimo e período de f de x são, respectivamente... Então, como nós vamos determinar o máximo e o mínimo dessa função, em primeiro lugar? Bom, nós sabemos que o seno, independente dos ângulos do seno, 2x mais 4 aqui no caso, sempre vai ter valores entre menos 1 e 1. Sempre. É impossível o seno valer menos do que menos 1 ou mais do que 1, por causa da circunferência trigonométrica, que inclusive era assunto da questão anterior. Então, qual vai ser o valor máximo dessa função? O valor máximo dessa função, como nós temos um menos aqui na frente multiplicando o seno, vai ser quando o seno atingir seu valor mínimo, porque aí nós vamos trocar o sinal e vai virar o valor máximo, certo? Então, quando o seno for menos 1, a função vai ter o valor de 3 menos 5 vezes menos 1. Isso é igual a menos 5 vezes menos 1 é mais 5, 3 mais 5, 8. Certo? Não importa quando isso for acontecer, basta saber que isso vai acontecer. Em algum momento, o seno vai valer menos 1, aí ele será multiplicado por menos 5, vai ficar mais 5, somando com o 3 fica 8. Então, esse é o valor máximo. Isso já descarta aqui essas alternativas. Qual é o valor mínimo do seno? Bom, como temos um menos multiplicando o seno, a função vai atingir seu valor mínimo quando o seno for máximo, ou seja, quando o seno for igual a 1. Aí, nesse caso, nós vamos ter a função 3 menos 5 vezes 1. 3 menos 5 é menos 2. Novamente, não importa em que momento isso vai acontecer em vários momentos, porque o seno é uma função periódica, mas quando o seno chegar no 1, eu vou multiplicar esse 1 por menos 5, e o valor total vai ficar da função 3 menos 5 menos 2. Então, a alternativa B. Agora, qual é o período de f de x? Bom, o período nós podemos determinar dividindo 2π pelo coeficiente que multiplica o ângulo dentro do seno, certo? Não vou explicar aqui nesse vídeo qual é o motivo para isso, você pode assistir aos vídeos sobre isso na lista de reprodução trigonometria, também, se não me engano, na lista de reprodução sobre funções, mas basta dividir 2π pelo coeficiente do x. Então, 2π dividido por 2, que é o coeficiente do x, vai ser igual a π. Esse é o período. Então, ao invés de o seno se repetir a cada 2π radianos, ele vai se repetir a cada π radianos, porque temos um 2 multiplicando. Então, a função vai se repetir de forma mais rápida, digamos assim. Então, alternativa B. Acho que temos tempo para mais uma questão, para a questão 39. Onde está a questão 39? Aqui em cima. Questão 39. Considere o quadrado ABCD da figura a seguir, em que G é o ponto médio de CD, F é o ponto médio de AC e AE é igual a EF, que é igual a AC sobre 4.
A razão entre a área do quadrilátero EFGD e a área do quadrado ABCD é... Então, nós temos aqui o quadrado ABCD, G é o ponto médio de um dos lados do quadrado, F é o ponto médio da diagonal AC do quadrado, então divide a diagonal ao meio, e além disso, AE é igual a EF, então o segmento AE é igual ao segmento EF, isso significa que o ponto E divide o segmento AF ao meio. Então, na verdade, AE mede 1/4 da diagonal do quadrado e EF também mede 1/4 da diagonal do quadrado. Metade da metade. Ele quer saber a razão entre a área do quadrilátero sombreado EFGD e a área do quadrado ABCD. Bem, como nós podemos fazer essa questão? Observe, nós temos que ter um pouco aqui de imaginação visual. Observe o segmento DF. O segmento DF. Ele divide aqui essa metade de cima do quadrado em dois triângulos de mesma área, certo? Dois triângulos iguais, na verdade, são congruentes, porque eles têm a base medindo a mesma coisa, que é um lado do quadrado, e eles têm todos os outros lados medindo metade da diagonal do quadrado. Então, o triângulo DFA e o triângulo DFC são congruentes, eles têm a mesma área. Então, eu vou ter aqui, na verdade, 1/4 da área do quadrado, desse lado esquerdo aqui, certo? O triângulo DAF é 1/4 da área do quadrado e o triângulo DCF também mede 1/4 da área do quadrado, certo? Toda a metade de cima da diagonal, metade da área. E esse segmento DF divide a metade ao meio, então cada parte é 1/4 da área. Agora, vamos observar somente o triângulo DFC. Ele mede 1/4 da área do quadrado. E eu tenho aqui esse segmento FG. E nós sabemos que G é um ponto médio do segmento DC, porque a questão nos diz isso. Ora, então esse segmento FG é uma das medianas do triângulo. E nós sabemos que a mediana de um triângulo sempre divide sua área ao meio. Então, a área desse triângulo DFG é metade da área do triângulo DFC, ou seja, metade de 1/4, que é 1/8 da área do quadrado. Seja que a área for do quadrado, certo? Mas vai ser 1/8 da área. Da mesma forma, nós temos aqui, nesse triângulo DFA, cuja área é 1/4 da área do quadrado, nós temos aqui essa mediana DE, porque vai de um vértice até o ponto médio de um dos lados do triângulo. Então, é a mediana. E nós sabemos que a mediana sempre divide a área ao meio. Então, a área desse triângulo aqui mede 1/8, certo? Porque se o triângulo tem área 1/4, a área desse triângulo aqui, que é metade, vai ser 1/8, metade da metade. Então, qual é a área do triângulo? Aliás, qual é a área do quadrilátero sombreado? É só somar as duas áreas, 1/8 mais 1/8, que é 1/4. Então, a área total aqui é 1/4. Então, a razão entre a área do quadrilátero EFGD e a área do quadrado ABCD é 1/4. Alternativa A. Certo? Então, além de ter um pouco essa imaginação visual, também era necessário lembrar que a mediana de um triângulo sempre divide o triângulo em dois triângulos de mesma área. Era isso por esse vídeo. Espero que você tenha entendido. Não deixe de compartilhar e até a próxima.